Sabe aquela pergunta que às vezes aparece bem baixinho, mas que não vai embora? Eu consegui tudo o que eu planejei. Por que eu ainda sinto um vazio? Pois é, hoje a gente vai explorar um mapa que ajuda a entender esse sentimento e o caminho que ele pode abrir. É a Jornada da Heroína, uma análise profunda sobre autoconhecimento e essa busca por um sentido mais autêntico para a vida. Essa ideia da Maureen Murdoch é, na verdade, o coração da nossa conversa. Quando ela fala de uma ferida do feminino, não é só sobre uma dor individual, sabe? É um reflexo de como a nossa cultura, por séculos, acabou desvalorizando qualidades como a intuição, o cuidado, a sensibilidade. A cura, então, começa dentro de cada uma, mas ela ecoa no coletivo todo. E olha, essa sensação de vazio depois de alcançar o sucesso não é um fracasso pessoal, de jeito nenhum. Muitas vezes é o resultado de uma busca por um ideal que, no fundo, nem era nosso. Era um roteiro escrito por uma cultura que valoriza muito mais o ter do que o ser. E o que a gente perde nesse caminho? A conexão com a nossa verdadeira essência. É exatamente dessa inquietação que nasce o primeiro passo: um convite à escuta. E não é uma escuta passiva, não. É um ato de coragem. É a decisão de silenciar um pouco as vozes lá de fora para finalmente ouvir a própria verdade aqui dentro. Buscar uma coerência entre o que se sente e como se vive. Esse é o verdadeiro começo da jornada. Então, o que é, afinal, essa jornada da heroína? Pensa nela como um mapa. Um mapa que ajuda a gente a entender padrões que se repetem na vida de muitas mulheres. A necessidade de se provar num ambiente de trabalho mais masculino, aquele sentimento de desconexão com o próprio corpo ou a dificuldade de equilibrar carreira e cuidado. É um guia para curar essa fragmentação e resgatar a nossa inteireza. E essa jornada, na maioria das vezes, começa com uma separação. Para sobreviver e ter sucesso no mundo que historicamente valoriza o masculino, muitas mulheres sentem que precisam se afastar da sua própria natureza feminina. É um mecanismo de adaptação, sabe? O psicanalista Winnicott chamaria de falso self, algo criado para a gente ser aceita. Para conseguir validação numa cultura que ama a ação, a lógica, o resultado, muitas vezes é preciso rejeitar o que é visto como feminino, a intuição, o cuidado, o simples ser. A mulher acaba se identificando com os valores masculinos, focando no fazer para conquistar seu lugar no mundo. O ponto crucial aqui é que essa busca toda é por uma promessa que vem de fora, uma validação que a cultura oferece. Só que essa promessa de felicidade, ela se revela uma ilusão, porque ela não preenche o vazio que só pode ser curado de dentro para fora. E aí, quando a ilusão do sucesso externo se quebra, a gente chega num ponto de virada que é inevitável, uma crise. E por mais que seja dolorosa, ela também é uma oportunidade. É o chamado para descida à alma, um mergulho nas nossas profundezas para resgatar tudo aquilo que foi deixado para trás. O que é fascinante nesse mapa da Murdoch é que ele é um ciclo. É bem diferente da jornada linear do herói, que é focada em conquista, em ir e vencer. A jornada da heroína é um processo contínuo de morte e renascimento, de descer às profundezas para depois emergir mais inteira. É um ciclo de cura e integração constante. E a descida começa com essa sensação avassaladora de estar perdida. O mapa que guiava a vida antes simplesmente não faz mais sentido. É um momento de profunda confusão, onde as velhas certezas se dissolvem. E isso abre espaço para algo novo, algo que a gente ainda nem sabe o que é. Logo em seguida vem à tona emoções que foram reprimidas por muito, muito tempo. O luto por aquela parte de si que foi abandonada e a raiva pela necessidade de ter feito isso. Mas veja bem, essas emoções não são negativas. Elas são a energia que a gente precisa para quebrar as velhas estruturas e começar a cura. E então o mergulho fica ainda mais profundo. É a chamada noite escura da alma, um período de isolamento, de introspecção, que pode aparecer como apatia ou uma crise existencial. É um momento de soltar o controle e confiar no processo, mesmo sem ver nenhuma luz no fim do túnel. Essa citação da Marion Woodman é perfeita. Ela mostra um ponto fundamental. Essa fase não é um fracasso, muito pelo contrário. É preciso muita força para sustentar essa escuridão, para esperar no não saber. É nesse espaço de incerteza que a verdadeira transformação acontece. Depois da descida às profundezas, começa o caminho de volta, mas não para o mesmo lugar de antes, e sim para um novo estado de ser. É um processo de reconexão e cura, de pacientemente se refazer a partir de dentro.
E essa cura acontece em várias frentes. É sobre curar a relação com a nossa linhagem feminina, se reconectar com a sabedoria do nosso corpo, resgatar a nossa criatividade. Todos esses caminhos levam a um mesmo lugar: recuperar a capacidade de simplesmente ser, sem precisar fazer o tempo todo para provar o nosso valor. Agora, vamos fazer uma pausa para uma reflexão importante. Pense por um instante. Que parte de você ficaram para trás nessa corrida pelo sucesso? A artista? A sonhadora? A mulher que simplesmente descansa sem sentir culpa? E essa reflexão nos leva a outra pergunta essencial: qual é a história com o feminino da sua família? Como essa linhagem, com todas as suas forças e também suas dores, vive em você hoje? Como ela molda suas escolhas, muitas vezes sem que a gente nem perceba? E olhando para o agora, para esse momento, o que a alma realmente deseja? Se a gente pudesse tirar todas as pressões externas, qual seria o anseio mais profundo por criar, por ser ou por expressar? Depois da cura e da reconexão, a jornada chega na sua fase mais transformadora, a integração. A Maureen Murdock chama esse estágio de o casamento sagrado, que é a união daquelas partes que antes viviam em conflito dentro de nós. Essa imagem ilustra perfeitamente essa ideia. Não se trata de abandonar o lado masculino que foi desenvolvido, de forma alguma. Trata-se de unir os opostos dentro de si. A união da ação com a recepção, da lógica com a intuição. Aqui a gente vê essa integração em ação. O foco e a lógica do masculino se unem à intuição e ao ser do feminino. O resultado não é a anulação de um pelo outro, mas sim o equilíbrio. É daí que surge uma guerreira espiritual, que sabe navegar o mundo com essas duas naturezas em harmonia. E isso redefine completamente o que significa ser influente. Não tem a ver com poder externo ou fama. A verdadeira influência nasce da presença, de estar inteira no momento, da consciência de quem se é e, claro, da coerência entre o que se sente, o que se pensa e o que se faz. Então, no fim das contas, a jornada nos deixa com esta questão essencial: qual é o mito pessoal que cada uma de nós está vivendo e reescrevendo? Reconhecer essa história já é o primeiro passo para se tornar a verdadeira protagonista dela. Que esta nossa conversa sirva como um convite para essa contínua e poderosa descoberta.